Vamos continuar a falar do Simples Nacional. Nós já tínhamos visto, né? Agora nós vamos para o artigo 18, porque o 17 nós já examinamos. Então, conforme vimos aqui, nós vamos tratar agora de alíquotas e bases de cálculo. Então, o valor devido pela microempresa e EPP optante do Simples Nacional, ele vai ser obtido mediante a aplicação de uma tabela que está no anexo 1. É interessante porque o artigo 18 fala de uma tabela do anexo 1, aí o parágrafo seguinte já vai falar de uma tabela do anexo 2, o outro parágrafo de uma tabela do anexo 3, 4, 5 e assim vai. Então, aqui, a primeira tabela serve para estabelecimentos, por exemplo, que não são industriais, que não tem que pagar IPI, estabelecimentos comerciais, né? Algumas formas de prestação de serviço poderiam ser encaixadas aí no anexo 1, tá? O anexo 1, ele traz as receitas e as alíquotas. Essa receita é a receita acumulada nos últimos 12 meses. E é a receita acumulada nos últimos 12 meses que define a alíquota. Então, uma microempresa, enquanto eu tinha falado que era 120 mil a primeira faixa, né? Eu errei, até 180 mil. Estou acostumada com a tabela antiga, lá do passado do Simples Federal. Então, na primeira faixa de receita, que é até 180 mil, enquanto a empresa tiver um acumulado que está dentro desses 180 mil, nos últimos 12 meses, ela paga 4% sobre a receita mensal, tá? Então, vamos olhar aqui. Eu tenho um exemplo, vamos ver aqui, tá? O anexo 1, tá? Vamos pegar aqui, também mostrar para vocês que quando a receita aumenta, tá vendo aqui na segunda faixa, passou de 180 mil até 360 mil de receita acumulada, a alíquota sobre a receita mensal já vai ser de 5,47, é o que eu mostrei aqui. Então, aqui se eu comparar a alíquota de receita acumulada nos últimos 12 meses até 180 mil, e quando a receita acumulada passa de 180 mil, mas está até 360 mil, olha qual é a alíquota que a empresa vai pagar por mês na primeira faixa, olha a alíquota da segunda faixa, tá? Então, você vê que à medida que a receita acumulada aqui aumenta, as alíquotas também aumentam. E muita atenção, a receita acumulada manda na alíquota que vai ser aplicada sobre a receita mensal, tá? Essa alíquota que é paga, depois que ela é arrecadada, ela vai ser quebrada. Então, os 4%, eles vão ser divididos. 2,75% vai para a Previdência, para contribuições patronais previdenciárias, e 1,25% é do Estado para ICMS. Quando a alíquota é de 5,47%, ela, quando é arrecadada, ela é quebrada, ela é rateada, de modo que 0,86% dessa alíquota, um pedacinho, vai para COFINS, e 2,75% CPP, 1,86% já vai para o ICMS, tá? Se eu estiver numa faixa que vai de 360 mil a 540 mil, a alíquota, isso aqui é a receita bruta acumulada. A alíquota vai ser de 6,84%. E aí eu já vou dividir essa alíquota, eu vou ratear, tá? Nas seguintes condições: 0,27 imposto de renda, 0,31 corresponde à contribuição social, 0,95 COFINS, 0,23 PIS/PASEP, 2,75 CPP, 2,33 ICMS. Se a receita acumulada nos últimos 12 meses passar de 540 mil for até 720 mil, a alíquota que vai ser paga no mês é de 7,54%, e esse 7,54% vai ser todo rateado entre todos esses impostos e contribuições. Significa dizer que aqui o INSS vai receber da Receita Federal do Brasil 2,99%, 2,75%, porque essas contribuições aqui, esse pedacinho da alíquota unificada, diz respeito ao percentual que substitui as contribuições patronais previdenciárias que são pagas normalmente por outras empresas. Bom, para determinar a alíquota, o sujeito passivo utiliza a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período da apuração. O período da apuração, o PA, é o mês. Então, a receita acumulada nos últimos 12 meses foi de 2 milhões. E a receita mensal daquele mês, tá, seguinte aos 12 meses, foi de 150 mil. Ora, se eu tenho receita acumulada nos últimos 12 meses de 2 milhões,
eu tenho, né, essa receita acumulada, aí eu tenho que ir lá na tabela e verificar para a receita acumulada de 2 milhões, significa que a faixa a ser escolhida é essa que vai de 1.980.000 a 2.160.000, e que a alíquota que vai ser paga sobre a receita é 10,04. Então, tendo em vista uma receita acumulada de 2 milhões, a alíquota que vai ser paga é de 10,04. Mas a receita acumulada nos 12 meses só serve para eu definir a alíquota. A base dessa alíquota de 10,04 vai ser essa receita mensal aqui. Eu vou pegar essa alíquota de 10,04 e vou aplicar sobre os 150 mil. E essa vai ser a contribuição, o percentual aí sobre os 150 mil, vai gerar a contribuição que vai ser recolhida de forma unificada nesse mês onde a empresa ganhou 150 mil, tá? Então, aqui, tá, nós temos o seguinte, os 10,04% que são pagos sobre 150 mil vão ser rateados. Uma vez arrecadados, eles vão ser rateados 0,46 para o imposto de renda, 0,46 para a contribuição social sobre o lucro líquido, 1,39 para a COFINS, 0,33 para a PIS, PASEP, 3,99 de contribuição patronal previdenciária, 3,41 a título de ICMS. Agora, se a empresa iniciou suas atividades, os valores da receita bruta acumulada nos últimos 12 meses vão ser proporcionalizados. Então, não vai ter últimos 12 meses. Ela só teve 6 meses de atividade. Então, eu vou ter que verificar nesses 6 meses de atividade, tá? Qual foi a receita que ela recebeu. Aí eu verifico, a receita dela foi de 1.200.000. 1.200.000 está muito alto. Não, para 6 meses está bom. 1.200.000, eu vou dividir por 6 e vou obter com essa divisão aqui uma receita proporcional, tendo em vista que ela tirou 1.200.000 em 6 meses. 1.200.000 por 6 significa 200.000 em média por mês. Esses 200.000 mês vão ser multiplicados por 12, tá? Eu multiplico por 12 e vou obter 2.400.000. Então, eu vou trabalhar naquela, né, tabela, deixa eu ver se eu botei aqui na frente. Não, vamos voltar lá. Eu vou trabalhar, ela tá nessa faixa aqui, ó. É como se ela tivesse funcionado 12 meses, ela teria acumulado uma receita nessa condição aqui. Então, a alíquota que ela vai pagar é essa daqui. Eu tenho que fazer a proporcionalização, tá? Vamos lá. Sobre a receita bruta auferida no mês, essa aqui é a base, a receita auferida no mês, incide a alíquota determinada na forma do caput de parágrafos anteriores, podendo tal incidência se dar à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo comitê gestor, sobre a receita recebida no mês. Tá? Então, o que ela efetivamente recebeu, regime de caixa, sendo essa opção irretratável para todo o ano calendário, tá? Bom, o contribuinte, ele deve destacar receitas. Por que que ele deve discriminar receitas? Porque, a depender da receita, a alíquota incidente sobre esse valor pode mudar. Então, ele tem que separar receita decorrente da revenda das mercadorias. Por quê? Porque aí a tributação vai obedecer às alíquotas que estão no anexo 1. Vai ter que separar também as receitas decorrentes da venda de mercadoria industrializada pelo próprio contribuinte. Então, quando é uma empresa que industrializa, ela vai, obtendo receita de venda de produtos por ela industrializados, tem que aplicar sobre essa receita do item 2 as alíquotas que estão previstas no anexo 2 da Lei Complementar 123. Se ela prestar serviços ou se locar bens móveis, aí ela tem que separar essa receita, porque também a alíquota a incidir sobre o valor da receita obtida
com essas atividades do item 3, vai ter uma tributação diferente, a alíquota é diferente, tá? Vai para outro anexo. Se ela vende mercadorias com substituição, sujeitos à substituição tributária, ou tributação concentrada em uma única etapa, tributação monofásica, tá? Ou, no caso de ICMS, se existe para aquela operação, para aquela mercadoria, antecipação tributária com encerramento de tributação, a receita da venda de mercadorias que envolvem antecipação tributária, substituição tributária, tá? Tributação monofásica, essa receita tem que ser em separado, tá? Se a empresa exportar mercadorias para o exterior, inclusive vendas realizadas por meio de comercial exportador ou sociedade de propósito específico, a receita obtida com as exportações também tem que ser separada, porque vocês têm que lembrar que não incidem contribuições sociais sobre receitas decorrentes de exportações para o exterior. Muito bem. As atividades industriais, elas vão ser tributadas na forma do anexo 2. Então, trata-se de uma indústria que é microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, ela vai ter a unificação do recolhimento de contribuições e impostos, mas a diferença dela para as empresas que pagam as alíquotas do anexo 1 é que essas que exercem atividades industriais vão ter que pagar o IPI. Então, olha o que vai acontecer. A faixa de receita é a mesma, até 180 mil, de 180 mil, né? A partir de 180.001 a 360 mil, igualzinho. Só que as alíquotas, se vocês olharem com atenção, e nós vamos comparar já já, as alíquotas a serem pagas por empresas que exercem atividades industriais são 0,5% maiores. Por quê? Que aumentam, tá? Se eu comparar o anexo 1 com o anexo 2, eu vou ver que enquanto o estabelecimento comercial paga 4, um estabelecimento industrial tendo a mesma receita acumulada paga 4,5. Um estabelecimento comercial paga 5,47, aqui 5,97. Eu vou descobrir que aqui eu estou somando mais 0,5%. Por que eu somo 0,5% para obter essas daqui? Porque aqui é o seguinte, se eu olhar o rateio, eu peguei uma faixa aqui de 360 mil a 540 mil, a empresa que paga nos termos do anexo 1, tá? Ela vai pagar uma alíquota, tá? De 6,84, dividida nessas condições aqui, tá vendo? 0,27 para imposto de renda, 0,31 para contribuição social sobre o lucro líquido, 0,95 COFINS, 0,23 PIS/PASEP, 2,75 CPP, 2,33 para o ICMS. Se a empresa exerce atividade industrial, ela está comercializando produtos que ela própria industrializa, ela vai pagar 7,34. Porque se vocês examinarem aqui esse rateio, além de tudo que a outra de cima paga, tá? Essa que é industrial vai pagar 0,5 a título de IPI. Por isso que quando a empresa exerce atividade industrial, ela tem que pagar o IPI e aumenta a alíquota incidente sobre a receita, tá? Muito bem. As atividades de locação de bens móveis, tá? Serão tributadas na forma do anexo 3 da lei complementar, deduzindo-se da alíquota o percentual correspondente ao ISS. Então, a atividade é locação de bens móveis. Vamos examinar o anexo 3. Está aqui, né, a tabela de receitas acumuladas, as faixas são as mesmas sempre. E a alíquota, tá vendo aqui, é 6%? Então, a alíquota a ser paga no caso de uma empresa que está na faixa de receita acumulada nos últimos 12 meses de até 180 mil reais, vai contribuir com 6% sobre a receita bruta mensal. Só que quando é uma empresa de locação de imóveis, de bens móveis, nós vamos ver que tem um diferencial. Então, vamos ver aqui. No anexo 1, tá? Eu tenho aqui a alíquota de 6,84. No anexo 3, essa alíquota aumenta. Ela aumenta em 50%, tá?
ela é bem maior, né, para as empresas que vão ter que pagar a alíquota unificada na tabela aí do anexo 3. Então, aqui tem o rateio para imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, PASEP, CPP e ICMS, tá? E no caso da locação, tá, de imóveis, a referência é o anexo 3. Como o anexo 3 trata da tributação das alíquotas que são pagas por empresas que prestam serviços, não tem ICMS. Tá vendo aqui que o ICMS não está aqui, mas no anexo 3 há a previsão de 3,5 para o ISS. Quando a empresa é de locação de bens móveis, ela vai pagar isso tudo aqui, tá? E não vai pagar os 3,5. Então, desse percentual de 10,26, eu tenho que tirar os 3,5%. Então, a empresa de locação de bens móveis, ela vai no anexo 3, verifica para essa faixa de receita que eu tomei como exemplo, que a contribuição é de 10,26, verifica nessa faixa quanto se paga de ISS, tira o ISS, deduz e paga a diferença como sendo a alíquota unificada, tá? Então, assim, quando, né, a empresa de locação de bens móveis vier para a tabela, ela vai ter que excluir o percentual de ISS característico daquela faixa. Por exemplo, nós tivemos essa daqui lá no quadro anterior. Então, o ISS que uma empresa de locação de imóveis vai tirar nesse quadro é de 3,5. Mas se for uma empresa de locação de imóveis, de bens móveis, que está nessa faixa aqui, vamos pegar aleatoriamente. Receita acumulada nos últimos meses da empresa de locação de bens móveis está aqui, tá? Ela vai ter, né, que ir em busca da alíquota 16,98. Então quer dizer que a empresa de bens móveis, de locação de bens móveis, vai ter que pagar 16,98 sobre a receita mensal? Não, ela vai pagar 16,98 menos 5%, que é o ISS pago nessa faixa. Então, significa que essa empresa acaba pagando 11,98% sobre a receita mensal. Se eu pegar uma nessa última faixa aqui, na última faixa, tá? Receita acumulada ficou, né, nesse patamar aí. A alíquota que vai ser paga sobre a receita mensal é 17,42 pelas demais empresas que utilizam o anexo 3. Mas se for uma empresa de locação de bens móveis, eu vou tirar do 17,425 e essa empresa vai pagar 12,42%. Ok? Vamos lá. No artigo 18, parágrafo 5º-B, nós encontramos aquele grupo de empresas que foi, né, tendo sucesso em conseguir ser optante do Simples no decorrer do tempo. A lei foi sendo alterada, foram sendo incluídos esses parágrafos, né, 5º A, B, C, D, E, F, para permitir que atividades anteriormente vedadas, né, pudessem ser do Simples. Então, o que acontece aqui? A Lei Complementar 123, além de ter parágrafos que foram incluídos, parágrafos alterados, passou a ter vários anexos. Então, as empresas que estão, né, no parágrafo 5º-B vão poder optar pelo Simples, pagando também aquela alíquota, né, que substitui vários impostos e contribuições, só que essa alíquota é bem maior. Então, quem são as empresas do 5º-B? Creche, pré-escola, estabelecimento de ensino fundamental, escola técnica profissional de ensino médio, línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, cursos preparatórios para concurso, cursos gerenciais, escolas livres, né? Exceto as previstas nos incisos 2 e 3 do 5º-D, que nós vamos ver, agência terceirizada de correios, agências de viagem e turismo, autoescolas, né, que são centros de formação de condutores de veículos, agência lotérica, instalação, reparo, manutenção em geral, bem como usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais, transporte municipal de passageiros, escritórios de serviços contábeis, produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição, apresentação, inclusive música, literatura, artes cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais,
vão poder optar pelo Simples. Mas olha aqui, enquanto lá no anexo 1 a alíquota era 4% na primeira faixa, aqui virou 6%. Então, as alíquotas que vão ser pagas, tendo em vista a receita acumulada nos últimos 12 meses, são de maior valor. Vamos comparar. Olha o anexo 1, olha o anexo 2. Enquanto no anexo 1 o mercadinho paga 4%, uma creche que queira optar pelo Simples vai pagar 6%. Tá? Enquanto eu tenho uma empresa comercial, tá? Uma empresa pagando aqui por mês 11,61 na maior faixa, eu vou ter, né, uma escola muito grande, mas ainda assim dentro do limite de 3.600.000, pagando 17,42 da receita bruta por mês, tá? Vamos lá. Agora, no caso do artigo 18, parágrafo 5º C, eu apresento aqui para vocês o que a gente poderia chamar de Simples Nacional 2. Vejam que a lei não fala em Simples 2, eu trago isso para fins didáticos. Aqui nós encontramos as empresas que trabalham com construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, decoração de interiores, vigilância, limpeza ou conservação. Essas empresas pagam também um percentual único, substituindo vários impostos e contribuições. Só que esse percentual único não vai substituir, não estará incluída a contribuição prevista no inciso 6 do artigo 13, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes. Qual é a contribuição que não está incluída no recolhimento unificado? A CPP, Contribuição Patronal Previdenciária. Ela continua sendo paga em separado. Então, esse percentual que vocês estão vendo aqui, tá, do anexo 4, serve para imposto de renda, pessoa jurídica, serve para COFINS, substitui, né, a COFINS paga em separado, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, PASEP, e se for o caso de pagar ICMS ou ISS, né, tá? Mas não vai substituir as CPPs. Então, vou botar aqui, né, aqui seria, na verdade, ISS que elas pagam, tá? ISS, ICMS em tese, mas, na verdade, o pagamento seria de ISS. Então, vejam, essas empresas aqui, creche pré-escola, autoescola, agência lotérica, agência de viagem e turismo e assim por diante, tá? Opa, estou dizendo errado, aqui eu voltei lá para o anexo 3, eu voltei para cá, tá? É muita coisa, a gente confunde. O anexo 3 é que envolve todas essas, tá? O anexo 3 tem a CPP, sim, tá? A CPP embutida aqui. No anexo 3, as CPPs estão aqui dentro. No anexo 4, é que a CPP não está aqui dentro. Eu estava falando de creche para escola, não tem nada a ver, não. Aqui é construtora, empresa, né, de paisagismo, de limpeza, conservação e vigilância. A CPP não está aqui dentro. A CPP está separada lá fora, tá? Não é paga dentro dessa alíquota unificada. Então, uma empresa construtora pode ser do Simples? Pode ser do Simples. Ela vai pagar, depender da receita acumulada, essas alíquotas que vocês veem aqui, tá? Então, né, a diferença aqui, vocês estão vendo que aumenta também, só que a diferença do anexo 1 para o anexo 4 é que aqui dentro desse anexo 1, as CPPs estão embutidas no rateio que vai acontecer aí. CPPs são substituídas porque elas estão incluídas dentro da alíquota unificada. Aqui, nesse caso do anexo 4, tá? Essas CPPs não estão aqui dentro. Elas são pagas em separado através de guia da Previdência Social. Então, olha o que acontece. No rateio do anexo 1, nessa faixa, uma empresa, né, que tem a receita acumulada entre 360 mil e 540 mil, vai pagar sobre a receita mensal 6,84, dividido assim, vai para o imposto de renda, vai para a contribuição social, vai para a COFINS, PIS, PASEP, CPP e ICMS. No caso do anexo 4, que não é creche, não é pré-escola, enfim, não é agência lotérica,
não estão no anexo 4. Essas que eu disse agora, creche, anexo 3. Agência de viagem, anexo 3. Eu tinha embolado lá atrás. Aqui, quem é que está no anexo 4? Construtora, paisagismo, decoração, limpeza, conservação e vigilância. A alíquota é de 7,7 e vai um pedacinho para imposto de renda, um pedacinho para contribuição social, COFINS, PIS, PASEP, nada de nada aqui para CPP, não paga ICMS também, tá? Aqui, e 3,5 para o ISS. Estão vendo aqui que a CPP não tem nada aqui, tá? Porque a CPP vai ser paga separada, ou seja, uma construtora que optar pelo Simples vai ter que pagar os 20%, o SAT, os 15% sobre a nota da cooperativa, tudo separado numa guia da Previdência, tá? Sem poder incluir a CPP no recolhimento unificado. De acordo? Muito bem. Nós temos aqui, tá? Isso aqui eu vou deixar para explicar para vocês na próxima aula. Eu só vou mostrar para vocês que no parágrafo 5º D, tá? No parágrafo 5º D, nós temos atividades, tá? Inclusive, né, atividades são academias, tá? Academia de ginástica, de dança, que tem uma sistemática totalmente diferente. E eu vou trazer um exemplo para vocês do anexo 5, de que trata aí o parágrafo 5º D na nossa aula subsequente. Só vamos adiantar aqui vendo quais são as atividades, tá? Que estão, né, contempladas aqui nesse anexo 5. Então, atividade cumulativa de administração e locação de imóveis de terceiros, dança, né, academia de dança, capoeira, yoga e artes marciais, não posso considerá-la como curso livre e colocá-las no anexo 3. A academia de atividades físicas, desportivas, natação, escola de esportes também não podem ir para o anexo 3. Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante, licenciamento ou cessão do direito do uso de programas de computação, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do contratante, empresas montadoras de estandes para feiras, laboratório de análise clínica ou patologia clínica, serviços de tomografia, diagnóstico médico por imagem, registros gráficos e métodos ópticos, bem como ressonância magnética, serviços de prótese em geral. Então, aqui nós vamos descobrir que é feita uma proporcionalização. Nós vamos trabalhar com um exemplo na próxima aula, onde vamos descobrir o seguinte, que a depender da receita obtida com a atividade, eu vou ter parte da contribuição sobre a receita, parte incidindo sobre a folha de pagamento. Continua-se tendo a tributação normal sobre a folha. Então, me aguardem. Na sequência, nós não temos ainda esse anexo, tá? Vamos trabalhar com ele, tá? Na próxima aula, ok? Então, só vamos examinar esse parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º, ele diz que as atividades de prestação de serviços de comunicação e de transportes interestadual e intermunicipal de cargas, tá? Porque de passageiro não pode ser do Simples, vão ser tributadas na forma do anexo 3, deduzindo-se a parcela correspondente ao ISS e acrescendo a parcela correspondente ao ICMS prevista no anexo 1. Então, além de existirem vários anexos, existem situações onde você mistura os anexos, como esse caso aqui. Você tira o ISS do anexo 3 e agrega o ICMS previsto no anexo 1, tá? Para a mesma faixa de receita. As atividades de serviços vão ser tributadas na forma do anexo 3, salvo se para alguma dessas atividades houver previsão expressa de tributação na forma dos anexos 4 ou 5, tá? As atividades com incidência simultânea de IPI e ISS vão ser tributadas na forma do anexo 2 da lei complementar,
deduzindo-se a parcela correspondente ao ICMS e acrescendo a parcela correspondente ao ISS, tá? A vedação de que trata o inciso 12 do caput do artigo 17 da Lei Complementar não se aplica às atividades referidas no parágrafo 5º C. Então, o artigo 17 diz que a empresa que realize cessão ou locação de mão de obra não pode optar pelo simples. Mas se essa cessão ou locação de mão de obra for feita na área de construção civil, decoração, paisagismo, conservação, limpeza, aí não há problema. Então, vocês veem que aqui a conclusão que a gente tira dessa aula é que o simples não é nada simples. Porque tendo em vista a quantidade de exposições, de anexos, que tem diversas alíquotas, tá? Ele, na verdade, é bastante complexo, tá? Então, a gente vai ver, inclusive, essa complexidade quando retomarmos, tá? Essa situação que aqui está, para ver como é que se faz essa proporcionalização do anexo 5 da Lei Complementar. Ficamos até aqui. Na próxima aula ainda estaremos conversando sobre o Simples Nacional. Até lá!